Boa tarde, nós somos alunas da matéria de Fisioterapia Oncofuncional e vamos trazer o tema sobre o câncer ginecológico e o câncer urológico. Meu grupo é composto por mim, Amanda Lindolfo, e pela Emily Borges. Bom, introduzindo um pouco sobre o câncer ele é uma manifestação neoplásica maligna que vai atingir determinados órgãos e determinados tecidos. O câncer urológico, ele vai ser manifestado no sistema urinário feminino ou masculino e também na genitália masculina, sendo que os principais tipos de câncer do sistema urológico são os mais comuns, é o câncer de bexiga, pelve, ureter, pênis, próstata, rim e testículo. Já o câncer ginecológico, ele vai afetar o aparelho genital feminino e os principais tipos de câncer que estão relacionados ao câncer ginecológico é o câncer no colo do útero, no ovário, endométrio, vagina e vulva. Então, nós vamos trazer aqui os principais cânceres que são ginecológicos, que estão mais presentes na população feminina. Primeiramente, o câncer de útero, que é também o câncer de endométrio. Ele é o quarto câncer mais comum entre as mulheres e o câncer mais comum do sistema reprodutivo feminino quando não são consideradas as regiões das mamas. Apesar de frequentemente ser chamado de câncer do útero, este câncer ele começa no endométrio, que é aquele revestimento uterino. Geralmente ele ocorre após a menopausa, mais frequentemente em mulheres de idade entre 50 a 60 anos, sendo que o câncer ele pode disseminar-se localmente, ele pode atuar apenas no endométrio, ou ele pode também correr uma metástase e também ir para outras partes do corpo do útero, sendo ele tubas uterinas, os ovários e todas as regiões que circundam o útero. Então, tudo vai depender sobre a maneira e o momento de intervenção assim que diagnosticado o câncer. O sintoma inicial mais comum desse câncer é o sangramento uterino anormal, sendo que 1 em cada 3 mulheres com sangramento uterino após a menopausa estão mais propensas a apresentarem este câncer, sendo que se você, mulher, ter algum tipo de sangramento anormal após a menopausa, é importante que se procure uma assistência médica. Bom, nessa imagem podemos observar o útero, e essa região aqui é a região acometida pelo câncer, essa região do endométrio, onde vão nascer massas neoplásicas malignas. Bom, a respeito do diagnóstico, o diagnóstico precoce ele deve ser procurado, fazendo-se anualmente, depois dos 40 anos, uma ultrassonografia de útero. Essa ultrassonografia de preferência, ela tem que ser a transvaginal, que vai ser responsável por mensurar a espessura endometrial da dupla camada endometrial, sendo que se essa camada for menor que 5 milímetros, afasta-se praticamente por completo as chances de câncer endometrial. Outro tipo de diagnóstico é o exame de Papa Nicolau, a qual vai detectar com acurácia a presença de células cancerosas cervicais. Ele pode ser útil, mas ele não é o diagnóstico 100% eficaz para se diagnosticar o câncer de endométrio. A biópsia do endométrio ou curetagem diagnóstica é coletada uma amostra do endométrio para ser examinada no microscópio e avaliar as células que estão presentes no endométrio e ver se tem algum tipo de célula maligna. Bom, a respeito da epidemiologia dos fatores de risco, ele é o quarto câncer mais comum entre as mulheres e o câncer mais comum do sistema reprodutivo feminino, quando não são consideradas as mamas, sendo que os seus fatores de risco estão relacionados com a menopausa após os 52 anos de idade, problemas menstruais, como, por exemplo, um sangramento excessivo, perdas sanguíneas entre uma menstruação e outra, e longos períodos sem menstruar. A mulher não ter tido filhos também é um fator de risco, exposição a concentrações elevadas de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, através de algum tipo de terapia hormonal, onde ela vai precisar de ter acesso a uma grande quantidade desse estrogênio. Também tratamento com tamoxifeno, a obesidade, hipertensão arterial e as diabetes também são fatores de risco para o acometimento do câncer endometrial. Bom, agora falando sobre o câncer do colo do útero, ele é um câncer que também é chamado de câncer cervical e é causado pela infecção persistente de alguns tipos do papiloma vírus humano, que é o HPV. Ele é um câncer que pode ser transmitido durante a relação sexual, sendo que este papiloma vírus,
é uma infecção genital que frequentemente não causa doenças na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes ele não vai gerar um câncer. Entretanto, em alguns casos, vão ocorrer alterações celulares provenientes dessa infecção que podem evoluir para o câncer, sendo esses, um exemplo, câncer de colo do útero. Os sintomas, eles podem incluir desde a perda sanguínea entre as menstruações ou um sangramento após a relação sexual. A mulher, ela pode não apresentar dor ou sintomas até que esse câncer tenha evoluído para um estágio final da doença. Geralmente, ele afeta as mulheres entre os 35 aos 55 anos de idade e é o quarto tipo de câncer mais comum entre a população feminina, sendo que ele é responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de mortes por câncer em mulheres. Nessa imagem, eu trouxe uma sequência de como acontece, né, a exposição desse câncer, como ele vai evoluindo. Aqui na primeira imagem nós temos um colo do útero normal, que vai evoluir para um tecido com câncer, né? Um tecido canceroso, aqui mais na região do colo do útero, como a gente pode ver, ele está situado apenas na região do colo do útero, e com o agravar da doença, ele pode vir a acometer outras regiões fora do colo do útero e também causar sangramentos. Então, o sangramento, ele é um sintoma relacionado ao estágio mais final da doença. A respeito do diagnóstico, são feitos alguns exames que são responsáveis por diagnosticar essa doença, como o exame pélvico e a história clínica, onde vai ocorrer o exame da vagina, do colo do útero, ovário e reto, através da avaliação com espéculo. O Papa Nicolau, o toque vaginal e o toque retal são importantes à primeira vista. O exame preventivo Papa Nicolau, ele é um exame de rotina que ele consegue detectar precocemente o câncer de colo do útero. Então, este câncer ele sempre vai iniciar com alterações lentas e progressivas das células normais e podem levar anos para se desenvolver. Então, com o exame do Papa Nicolau, ele vai detectar de forma bem acurada este câncer, né? Ele é eficaz em 90% dos cânceres de colo do útero. Ele vai apresentar esse câncer antes mesmo que seja manifestado alguns sintomas. Então, é importante que esse exame seja feito frequentemente, porque os médicos, eles recomendam que seja feito frequentemente por mulheres desde iniciada a sua atividade sexual. Então, se todas as mulheres realizassem regularmente o exame de Papa Nicolau, as mortes devido a esse tipo de câncer, elas poderiam ser eliminadas. Outro tipo de exame é a colposcopia, que é um exame que permite visualizar a vagina e o colo do útero com um aparelho chamado colposcópio. Ele é capaz de detectar lesões anormais nessas regiões do colo do útero. E depois, também utilizado da biópsia, né, para avaliar microscopicamente as células que estão presentes nessa região do colo uterino e avaliar se tem algum tipo de célula neoplásica maligna. Bom, o próximo tipo de câncer muito frequente na população feminina é o câncer de ovário. O câncer de ovário, ele é um câncer ginecológico muito difícil de ser diagnosticado e ele também é o mais letal. Isso ocorre principalmente porque a maioria dos pacientes, eles vão se apresentar estágios mais avançados no diagnóstico. Então, o diagnóstico do câncer de ovário, ele é feito mais tardiamente, por conta disso as intervenções não são tanto eficazes mais tardiamente. Ela é a sexta neoplasia maligna mais frequente e a quarta causa de morte por câncer em mulheres nos Estados Unidos. A sua incidência ela está associada a fatores genéticos, hormonais e ambientais, sendo que a história familiar é um fator de risco isolado, mas ele é importante, ele acomete cerca de 10% dos casos de câncer de ovário. O tumor ele pode acometer a mulher em qualquer idade, porém ele é mais frequente nas mulheres depois dos 40 anos de idade, sendo que a maioria das mulheres elas não vão apresentar um sintoma da doença nos primeiros estágios, né? Só no estágio mais avançado que a mulher vai vir a sentir os primeiros sintomas. Então, com o estágio mais avançado, a mulher ela vai começar a sentir sintomas como a fadiga, inchaço abdominal, dor nas costas durante o ato sexual, a perda de apetite e a perda de peso, mudanças no hábito intestinal e urinário, sangramento vaginal anormal e também pode vir a ter alterações na menstruação.
Para ser feito o diagnóstico do câncer de ovário, primeiro é utilizada a medição do marcador tumoral sanguíneo, que é o CA-125, sendo que 80% das mulheres com câncer de ovário elas vão apresentar um CA-125 mais elevado. A ultrassonografia pélvica ou tomografia computadorizada, ela também vai ser utilizada. Ela é fundamental para se estabelecer o diagnóstico da doença, sendo que ela vai mostrar através de imagens como que está ocorrendo a massa nessa região, se o ovário tem alguma presença de massa, alguma presença de nódulo e etc. A laparoscopia exploratória, ela também é utilizada, ela vem seguida da biópsia de tumor, que ela é útil para confirmar o diagnóstico do câncer de ovário e vai permitir observar-se microscopicamente essas lesões tumorais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os principais cânceres urológicos. Primeiro, um dos cânceres mais comuns é o câncer de bexiga, que o câncer de bexiga ele vai atingir células que cobrem o órgão e ele é classificado de acordo com a célula que sofreu a sua alteração no ambiente da bexiga. Então, ele pode ser de carcinoma de células de transição, que ele representa a maioria dos casos e começa nas células do tecido mais interno da bexiga. Pode ser de carcinoma de células escamosas, que afeta as células delgadas e planas, que podem surgir na bexiga depois da infecção ou irritações prolongadas. O adenocarcinoma, que se inicia nas células glandulares de secreção, que podem se formar na bexiga depois de um longo tempo de irritação e inflamação. É importante salientar que no câncer de bexiga, um dos sintomas mais frequentemente observados é o sangue na urina. Outros sintomas podem incluir dor e queimação durante a micção e a necessidade imperativa de urinar frequentemente. Ou seja, os sintomas do câncer de bexiga eles são idênticos aos de uma infecção de bexiga, que é a cistite, sendo que ambos problemas eles podem ocorrer simultaneamente. Então, é importante que a pessoa, ao apresentar esses sintomas, ela procure saber mais detalhadamente o que o está provocando. Bom, a respeito da epidemiologia, o câncer de bexiga ele é uma das neoplasias mais comuns do trato urinário e o nono tipo mais incidente em nível mundial, com cerca de 430 mil novos casos desde 2012. Nos Estados Unidos, o câncer de bexiga é o quarto tumor de maior incidência em homens e o nono em mulheres, além de ser a nona causa de mortalidade por câncer em homens. Cerca de 70% dos casos de câncer de bexiga são diagnosticados inicialmente como uma doença superficial e mais de 90% dos casos do câncer de bexiga consistem em tumores derivados de células transicionais. Cerca de 20% dos casos de câncer estão associados à exposição ocupacional, a aminas aromáticas e a substâncias químicas orgânicas. Bom, o diagnóstico do câncer de bexiga é feito a partir inicialmente de uma cistoscopia, que é uma conduta padrão para o diagnóstico e acompanhamento do câncer de bexiga. A cistoscopia ela é uma investigação interna da bexiga por um instrumento adotado de câmera. Então, a partir dela, é possível avaliar melhor a lesão e se essa lesão é compatível com o câncer de bexiga, sendo que ele é eficiente em 90% dos casos. Ele sempre vai poder ser observado melhor a partir dele a massa tumoral presente na bexiga. Exames de imagem também são utilizados para o diagnóstico, sendo ele a ultrassonografia abdominal, né? Ela apresenta uma alta sensibilidade para detecções de tumores vesicais. Também é utilizado a ressonância magnética para casos mais reservados de necessidade, também a urografia excretória e a tomografia computadorizada. Além disso, também é utilizado como diagnóstico a citologia urinária, que ela é usualmente empregada no diagnóstico de pacientes com suspeita de câncer de bexiga e também no segmento destes após a terapêutica. Então, ele é bem utilizado porque ele vai ser avaliado a partir de uma imagem mais microscópia, como está acontecendo a função das células tumorais na região da bexiga. O outro tipo de câncer comum é o câncer de rim. O câncer de rim, ele compreende de 1 a 3% de todas as neoplasias malignas viscerais. Ele pode ter uma incidência esporádica ou pode estar associado a fatores genéticos e hereditários. Aproximadamente 40% dos pacientes com câncer de rim,
eles morrem devido à progressão da doença, tornando este tumor a lesão maligna urológica mais letal. Ou seja, o diagnóstico do câncer de rim ele é feito mais tardiamente e por conta disso é mais difícil de ser tratado. Os sintomas eles podem não ocorrer até o câncer ter se propagado, né, que é criado uma metástase ou ter se tornado muito grande. Então, com o aumento e a metástase desse tumor, vão apresentar alguns sintomas, como a presença de sangue na urina, que é o primeiro sintoma e o mais frequente, porém a urina, o sangue, ela pode ser numa pequena quantidade ou numa grande quantidade, né? Ela pode ser detectável tanto a olho nu quanto somente ao microscópio. Mas, porém, a urina ela pode se apresentar avermelhada e outros sintomas são dor nas áreas do flanco, febre e perda de peso. E de modo frequente, o câncer de rim ele é detectado quando o médico sente um aumento ou uma protuberância na região abdominal. O câncer renal ele é 2 vezes mais frequente em homens, sendo mais prevalente na idade entre 50 aos 70 anos. O diagnóstico do câncer de rim ele é feito a partir de uma radiografia simples e a urologia excretória, onde a partir desses exames de imagem vão ser avaliados a presença de uma massa renal parenquimatosa calcificada visível, a radiografia simples, onde vai se levar a suspeita da neoplasia, também a utilização da ultrassonografia, da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, que são métodos de imagem mais comumente empregados para o rastreamento de doenças renais. Agora falando um pouco sobre o tratamento clínico do câncer ginecológico, é importante que se avalie o estágio que a doença estágio que a doença se encontra, sendo que o tratamento ele vai depender do estadiamento da doença. O tratamento ele pode ser através de progesterona e prostágenos sintéticos ou até a utilização de meios mais invasivos como a cirurgia, sendo uma das cirurgias indicadas a histerectomia total ou parcial, que é a retirada parcial ou total do útero, a endometrectomia, que é a tirada de partes ou total do endométrio. Também pode ser retirado algumas partes do útero, do colo do útero ou do ovário, que vai depender do local de acometimento do câncer. Então, dependendo da região onde ele está e como ele está evoluindo, pode ser necessário que se retire parte ou total dessa estrutura. E também pode ser utilizado em casos onde a cirurgia não é indicada ou como coadjuvante da cirurgia, terapias como a radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou a braquioterapia. Agora falando sobre o tratamento para o câncer urológico, nós primeiramente temos os meios de cirurgia, como a ressecção transuretral ou a cistectomia, que é a retirada total ou parcial da bexiga. Pode ser indicado também a nefrectomia parcial ou total, que é a retirada de néfrons dos rins, ou seja, a cada estadiamento da doença, a cada evolução é necessário um comportamento diferente para o tratamento, sendo em casos onde não são utilizados nenhum meio cirúrgico para o tratamento, indicado meios como a radioterapia, a quimioterapia ou imunoterapia. Tudo isso vai depender de como o paciente está respondendo e também onde está localizado e as estruturas adjacentes estão sendo acometidas ou não. Eu sou a Emily e vou dar continuidade falando sobre tratamento fisioterapêutico, inicialmente no câncer ginecológico. Bom, a fisioterapia oncológica é uma especialidade que visa preservar, desenvolver e restaurar principalmente a integridade funcional dessas pacientes, além de prevenir os distúrbios causados pelo tratamento oncológico. É por isso que a fisioterapia vai atuar nos 3 níveis de prevenção, sendo que na fase primária ela vai atuar reduzindo os fatores de risco, buscando um bom funcionamento dos sistemas. Na fase secundária vai ser o tratamento na fase inicial do câncer, que é muito importante que o câncer seja tratado na sua fase inicial, e na fase terciária, em que a fisioterapia vai buscar uma minimização das complicações. Coloquei aqui em destaque as complicações, destacando as sequelas e os sintomas, porque as pacientes com câncer já possuem os sintomas que são desenvolvidos por causa do câncer e, além disso, elas podem vir a ter outros sintomas por conta do tratamento agressivo
que elas recebem, seja pela quimioterapia, pela cirurgia ou pela radioterapia. Por isso, a fisioterapia vai atuar tratando os sintomas que já estão instalados e buscando evitar que outras sequelas venham a se instalar. Dessa forma, a fisioterapia vai colaborar para um retorno às atividades cotidianas, objetivando uma melhora da qualidade de vida. E é por isso e como ela vai fazer isso, né? Por meio de orientações e acompanhamento, o fisioterapeuta vai ensinar para essa paciente limitações e adaptações para locomoção, para transporte de objetos, transporte de carga, fazendo reavaliações periódicas, sempre observando a resposta do paciente à intervenção que ele está recebendo e, claro, fazendo um tratamento das disfunções. Nós temos alguns sintomas que são mais comuns apresentados pelas mulheres com câncer ginecológico, seja o câncer de mama, o câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, que é, em primeiro lugar, as disfunções sexuais. O artigo do Mesquita e do Carbone trouxe que pelo menos 45% das mulheres apresentaram alguma queixa de disfunção sexual. Ou seja, essas disfunções são as consequências mais comuns em mulheres com tratamento de algum câncer ginecológico. Em segundo lugar, temos a incontinência urinária e incontinência fecal. A gente vai ver que é bem comum tanto no câncer ginecológico quanto no câncer urológico. Temos também o linfedema, que é decorrente de um comprometimento da drenagem linfática. Pode vir a acontecer tanto pelo tratamento cirúrgico como pelo tratamento radioterápico. E ele representa não somente um dano estético, isso não vai incomodar o paciente somente pela assimetria que ele vai causar, mas também vai reduzir a sua funcionalidade, ou seja, um membro edemaciado reduz a funcionalidade do paciente. Temos também as dores, o paciente oncológico sente bastante dor no corpo como um todo, mas as mulheres com câncer ginecológico vão apresentar dispareunia, que é a dor durante o ato sexual ou mesmo após o ato sexual. E por fim, a redução do condicionamento cardiovascular e fraqueza muscular. A fisioterapia vai entrar prescrevendo exercícios para promover a melhora do condicionamento vascular e fortalecimento. Agora nós temos alguns recursos e equipamentos que são mais utilizados nas disfunções sexuais, mas que também são utilizados em qualquer disfunção que venha a acometer a saúde íntima da mulher. Primeiro nós temos o biofeedback por eletromiografia e o peritron, que são representados por essas duas imagens no canto inferior esquerdo. Eles são equipamentos usados primeiramente para avaliar o relaxamento da musculatura, mas que também podem ser utilizados posteriormente para treino de exercícios. E por que o fisioterapeuta usa para avaliar o relaxamento do assoalho pélvico? Porque essas pacientes têm uma tensão do assoalho pélvico mesmo em repouso. E a fisioterapeuta vai ensinar para esse paciente técnicas de relaxamento, para que ela faça individualmente, para que ela faça na relação sexual com seu parceiro, para que ela faça essas técnicas também associada à aplicação de algum hidratante vaginal, que vai servir como lubrificante, buscando a redução da dispareunia. E aí ela vem com o biofeedback por eletromiografia e o peritron para avaliar se a paciente tem realmente conseguido realizar essas técnicas de relaxamento. Nós temos também um dispositivo chamado Clitotherapy Device, que é um dispositivo portátil não invasivo. Ele é utilizado exatamente sobre o clitóris com o objetivo de aumentar a lubrificação. Utilizando esse equipamento, o objetivo é a melhora do desejo sexual, a redução da dor durante o ato sexual e a melhora da excitação e do orgasmo. Temos também a cinesioterapia, claro, que é a reabilitação por exercícios. Como nós estamos falando aqui de músculo, o assoalho pélvico precisa ser fortalecido por meio de exercícios e para isso a paciente precisa desenvolver uma percepção corporal. Então a fisioterapeuta irá orientar sobre a anatomia genital feminina, e aqui a gente tem uma atenção especial para os músculos isquiocavernoso e bulbo esponjoso, que são músculos que auxiliam muito na excitação e no orgasmo, devido às suas inserções. Esses músculos se inserem no corpo cavernoso do clitóris. Então existe uma atenção especial para o trabalho desses músculos, mas o assoalho pélvico vai ser trabalhado como um todo. Por isso nós temos também os exercícios sexuais, que se referem às técnicas tanto de relaxamento como técnicas de contração. E a fisioterapeuta irá ensinar essa paciente a fazer exercícios individuais e também exercícios com o parceiro. E por fim, o biofeedback. Como eu tinha comentado, ele pode ser utilizado para exercícios também. Ele vai atuar na normalização do tônus, vai gerar uma melhora da vascularização e uma melhora da propriocepção, ou seja, uma melhora da consciência de posicionamento da musculatura do assoalho pélvico. E isso, consequentemente, vai ter uma melhora do desempenho muscular. Na imagem no canto inferior direito, tem alguns cones vaginais com algumas diferenças de peso, que vai aumentando gradualmente. Eles podem ser usados
nos exercícios para fortalecimento. Como eles têm essa carga diferenciada, eles oferecem resistência e a paciente vai contrair utilizando esses cones e ela vai conseguir fortalecimento a partir disso. Outros recursos que a fisioterapia pode oferecer, nós temos a massagem perineal. A massagem perineal é realizada a partir de um estímulo para aumentar a flexibilidade do canal vaginal. Essa paciente vai fazer realmente um alongamento do canal vaginal. Outro recurso que nós temos são os dilatadores vaginais. Esses dilatadores são utilizados para prevenir a estenose, para reduzir essa hipertonia espástica, que o assoalho fica em repouso, ele fica hipertônico mesmo em repouso. O dilatador vaginal também é utilizado para inativar os pontos de pressão, como nós estamos falando de músculo, podem surgir pontos de pressão também no assoalho pélvico. E a utilização deles vai melhorar o quadro álgico e a anorgasmia, que é a dificuldade de se chegar ao orgasmo. Temos também a técnica de dessensibilização vaginal, que é feita a partir de um toque na musculatura do períneo, associada a um comando de relaxamento. E aí a paciente vai conseguindo gradualmente aumentar o relaxamento dos seus músculos a partir dessa palpação e desse comando verbal. Por fim, nós temos também os exercícios de core. O objetivo de prescrever um exercício de core para uma paciente com algum câncer ginecológico é a busca da estabilização do tronco sinérgica à estabilização da pelve. Esse sinergismo entre os músculos abdominais e os músculos do assoalho pélvico vão promover uma otimização da força e da eficácia das contrações do assoalho pélvico. E agora, fazendo um apanhado geral de todos os objetivos que a fisioterapia pode oferecer, estão a normalização do tônus, a otimização da vascularização local, a gente já comentou da drenagem linfática, que pode ser feita nas pacientes, por exemplo, com câncer de mama, que retiram os gânglios que ficavam na axila, mas que também podem ser feitos nos membros inferiores, porque essas pacientes também podem ter edema nos membros inferiores, e não somente a drenagem linfática, mas também a própria cinesioterapia, que é um exercício que ativa a vascularização e também vai reduzir o edema pela própria prática da cinesioterapia. A dessensibilização de todo o assoalho pélvico, porque essas pacientes sentem muita dor, a melhora da propriocepção, que a gente está enfatizando aqui essa consciência de contração e relaxamento do assoalho pélvico, e por fim a melhora do desempenho muscular do corpo como um todo e da capacidade funcional, porque como eu disse, esses pacientes têm muita fadiga, muito descondicionamento. Agora falando sobre a prevenção, a principal forma de prevenção é a vacinação contra o HPV. Nós temos aí essa vacina disponível pelo Sistema Público de Saúde e está definido que as meninas de 9 a 14 anos de idade devem ser vacinadas e os meninos de 11 a 14 anos devem receber essa vacina também. Outra forma de prevenção é a amamentação. A amamentação previne primeiramente o bebê que recebe a amamentação, porque é a primeira forma de alimentação saudável que uma pessoa pode receber, e a alimentação saudável é uma forma de prevenção primária para todo e qualquer tipo de doença e de câncer. Outra forma de prevenção, outro ponto em relação à amamentação é que ela não protege somente a criança, mas protege a própria mãe que está amamentando. A amamentação é uma forma de prevenção contra o câncer de mama. Outro ponto é o exame preventivo, o Papa Nicolau. As mulheres entre 25 e 64 anos devem realizar esse exame preventivo do câncer de colo de útero de 3 em 3 anos. E a prevenção de forma primária, né? Eu já tinha comentado da alimentação saudável, mas também deve ser acompanhada de atividade física e da prática de evitar o consumo de bebida alcoólica e do tabaco. Agora falando sobre o tratamento fisioterapêutico no câncer urológico, nós temos que a fisioterapia ficou restrita praticamente ao sintoma da incontinência urinária, porque as outras intervenções se resumiram a cirurgias e a outros medicamentos. Então, o fisioterapeuta vai atuar tratando a incontinência urinária primeiro pelo exercício do assoalho pélvico. Ele vai ensinar esse paciente a fazer a contração do assoalho pélvico com o objetivo de fazer o fechamento uretral, para evitar que esse paciente perda urina, seja por esforço, seja por urgência. Outro recurso é o treinamento comportamental, em que o paciente vai ser ensinado a realizar a contração correta e isolada dos músculos do assoalho pélvico. Ele aprende essas técnicas e isso pode ser associado com o uso do biofeedback também. É por isso que ele está aí destacado depois, porque o biofeedback ele tem uma função muito importante de acelerar o retorno da continência e também pode melhorar o controle urinário depois que o paciente faz a prostatectomia. E por fim, a eletroestimulação.
A eletroestimulação está aí com um asterisco, porque é um recurso que é contraindicado em pacientes que ainda possuem câncer, mas aqueles que tiveram a cura total, a retirada total desse tumor, podem fazer o uso da eletroestimulação. E ela é feita de que forma? Os eletrodos são colocados no períneo por via cutânea e eles promovem um aumento da resistência esficteriana. Isso vai reduzir a contração da intrusora, que é o músculo que traz o desejo de urinar. Agora, falando sobre a prevenção, nós temos a prevenção primária, que é a mesma da prevenção para mulheres, né? Que é uma alimentação saudável, prática de atividade física e evitar o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Agora, quanto à prevenção secundária, nós temos 2 exames que são muito importantes, que é o exame do toque retal e a dosagem do PSA, em que os homens a partir de 50 anos de idade devem fazer o exame do toque retal e também o exame do antígeno prostático específico, que é a sigla do PSA. Nós temos uma determinação do Instituto Nacional de Câncer que diz que os homens negros e com histórico familiar de algum câncer urológico, ou melhor, do câncer de próstata, né, que é em relação ao que está se referindo aqui, devem começar a fazer esses exames antes dos 50 anos. E agora, falando sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, que é uma cartilha, né, que foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, ela vai trazer uma linguagem comum falando da incapacidade desses pacientes com câncer, que traz uma perspectiva melhor para a equipe multiprofissional que cuida desses pacientes. E a CIF, se tratando desses cânceres, né, tanto ginecológico quanto urológico, vai trazer descritores lá no seu capítulo 6, que vai falar sobre as funções geniturinárias e reprodutivas. E falando sobre a estrutura em função, ela tem os descritores quanto à função urinária, que vai trazer sobre as funções de excreção urinária, as funções miccionais, as sensações associadas às funções urinárias. Aqui é muito importante porque a sensação que o paciente sente ao urinar é um indicativo de sintomas da presença do câncer, né? Dependendo do jato que esse paciente tem ao urinar, se ele sente dor, se ele sente um ardor, é um indicativo da presença do câncer. E a CIF traz esse descritor para ajudar a qualificar. E o descritor em relação às funções genitais e reprodutivas, que vai falar sobre as funções sexuais, as funções com relação à menstruação, as funções de procriação e as sensações também associadas a todas essas funções genitais e reprodutivas. Como nós sabemos, a CIF é associada a um descritor. O profissional vai pegar algum desses descritores, por exemplo, a função miccional, e associar algum qualificador, que vai dizer se esse problema é grave, leve, moderado, completo, total, ou se não existe nenhum problema. E falando sobre atividade e participação, esses pacientes com câncer eles sofrem uma restrição muito importante de participação social, principalmente por causa da incontinência urinária. Eles têm dificuldade de voltar aos seus antigos empregos por conta dessa limitação que a incontinência traz para eles, ou mesmo de encontrar outros empregos. Outra limitação que esses pacientes sofrem é por conta da fadiga e do esforço. Eles têm um cansaço desproporcional em relação às atividades que eles faziam antes, então eles precisam fazer adaptações nos seus hábitos de vida diária, por exemplo, em relação às atividades domésticas, que devem ser feitas agora de uma maneira lenta e pausada. Por exemplo, eles têm uma limitação para carregar e transportar objetos, uma limitação de locomoção. Tudo isso vai trazer adaptações para a vida diária e trazer restrições para esses pacientes. E, por fim, as limitações nos relacionamentos afetivos, porque, principalmente as mulheres, né, elas vão ter aquela redução do desejo sexual, redução do orgasmo, e isso vai trazer limitações nas suas relações afetivas. A gente trouxe um artigo da Castaneda e seus colaboradores que disse que ela fez uma avaliação para olhar justamente a capacidade dos pacientes que tinham algum câncer urológico. E aí, dentre 116 pessoas da amostra, 96,6% apresentaram alguma deficiência nas estruturas do sistema reprodutivo. Então, esse paciente vai sofrer muitas restrições de atividade e participação. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.